Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. As dificuldades físicas, acho que são 3 ou 4 anos, 3 anos e meio que ele já está no time principal, já é mais do que suficiente. A gente viu o Gerson sair do Fluminense para ir para a Itália magrinho. A gente viu o Vinícius Júnior, tem 1 ano só de Espanha, já está forte, assim como o Gerson. Então já estava mais do que na hora do Pedrinho encorpar e ganhar personalidade para poder ser protagonista na equipe do Corinthians. E eu acho que a necessidade também faz o atleta reagir. E hoje foi assim. O Corinthians saiu perdendo o jogo e a necessidade fez com que o Carille mudasse. E a mudança também tem que vir de espírito, tem mudança de atitude. E acho que foi isso que fez o Pedrinho. Chamou o jogo um pouco para ele, porque ele tem qualidade. É mais fácil ele fazer a jogada de qualidade técnica do que o Bozelli, né? Do que o Ralf, né? Do que os jogadores com limitações técnicas. Aí os outros que têm complexidade física têm que fazer o trabalho dito trabalho sujo, de marcação, de correr. Esse é o esporte coletivo, ele funciona assim. No futebol de hoje, as obrigações estão muito parecidas. A gente está cobrando do volante que entre na área, que faça gol. Né? Eu ainda sou um pouquinho antigo. Eu acho que quem tem que fazer o gol centroavante, quem tem que criar são os meias e os volantes têm que marcar. Acrescente a isso ser um pouco teimoso também. Também tem a teimosia, mas sabe o que eu acho? Fica muito preso aos números, às obrigações táticas e esquece um pouco a liberdade de expressão, a categoria. Um menino desse não pode ser limitado. Ele tem que jogar livre, jogar solto. Ele tem que aflorar o que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica. E o Danilo Avelar, cara, é um jogador que eu gosto e que eu tenho que cumprimentar. Se eu encontrar ele, eu vou dizer parabéns, porque jogar com a pressão que ele jogou, passar por cima das dificuldades que ele passou, vestindo a camisa do Corinthians, não é para qualquer um. E hoje posso dizer que ele é um dos principais jogadores do time. Um papo de torcedor. 2 coisas que eu escutei hoje aqui na redação. A hora que o Corinthians empatou o jogo, ouvi burburinhos assim: o Carille agora vai recuar o time. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não aconteceu isso. Agora, não aconteceu. Vou voltar a dizer o que eu estou... Depois da Copa América, o Corinthians finalizou mais que o adversário em todos os jogos e teve mais posse de bola em todos os jogos, menos contra o Flamengo. Preto, os técnicos têm que evoluir, têm que andar para frente. Você viu o Botafogo do Barroca hoje? Ele tocava, mas era horizontal. Né? Ele jogava, ele era vertical, ele jogava para frente, ele procurava o gol. Né? O time do Carille não pode só ficar lá atrás o tempo todo. Uma hora ele tem que perceber que ele tem Cleison, que ele tem Pedrinho, que ele pode vencer o jogo, que ele pode vencer o jogo, né? E eu acho que foi isso que ele fez. Eu acho que ele está abrindo um pouco o horizonte dele. Assim, também falta experiência para o Carille, apesar dos 2 títulos paulistas, do título brasileiro, falta para ele confiança. Eu não estou dizendo que a diretoria, que a torcida não confiam nele, não é isso. É autoconfiança, de soltar um pouco mais o time dele. E acho que a vitória só se deu hoje porque ele soltou um pouco mais o time dele, finalizou mais, e aí na habilidade de jogadores que tem essa categoria, que é o Pedrinho, individualmente ele apareceu. Agora que o jogo vai ser esse domingo que vem, né? 7 da noite. Corinthians domingo e Palmeiras. Que vem, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. O Palmeiras, no ano passado, o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro em 5 rodadas depois da parada. O Palmeiras perdeu dessa vez em 3. Só que o Palmeiras perdeu em 3 e perdeu a liderança na 12ª rodada. Que a 12ª rodada do ano passado foi quando parou, né?
Agora parou antes. Daquela vez, o Campeonato Brasileiro parou. Na 12ª rodada, o Palmeiras era 7º colocado, 8 pontos atrás do Flamengo. Agora, o Palmeiras é 2º colocado, 2 pontos abaixo do Santos. Mas ele não pode deixar o Santos abrir. O Santos vai jogar contra o Goiás, na Vila Belmiro. E o Palmeiras vai visitar o Corinthians em Itaquera. Olha a situação que se enfiou o Palmeiras. Ele pode perder o Clássico e o Santos abrir 5 pontos e o Flamengo empatar em pontos. O Santos vai ter o Ceará pela frente. O Goiás. O Goiás na Vila Belmiro. O Goiás na Vila Belmiro. Em casa. E o Palmeiras pode perder, deixar o Santos abrir 5 pontos e ficar em segundo lugar empatado com o Flamengo. Tem aí os próximos jogos que a gente tinha combinado do Palmeiras, do Santos, do Palmeiras e do Flamengo? Os 3 próximos jogos? Tem aí? Até porque a gente entrou nesse assunto, então. Só um detalhe, só um segundo, por favor. Arbitragem do jogo do Corinthians em Fortaleza? Tudo tranquilo. O Hilton Pereira Sampaio que apitou. Tudo bem? Tudo bem. Nada para ser boa arbitragem, nada. Então vamos em frente aqui. Então vamos lá, os 3 próximos jogos, já que o PVC entrou nesse assunto, e aí a gente vai partir para o time líder do Campeonato Brasileiro. Então aí, o Palmeiras tem pela frente, no final de semana, é só Brasileirão, gente, não tem Libertadores aí. Tem o Corinthians pela frente, fora de casa, no próximo final de semana. Depois recebe o Bahia em casa e o Grêmio em Porto Alegre. No meio do caminho, tem o jogo no Allianz Parque contra o Godoy Cruz. Antes do Corinthians, porque depois, no intervalo entre Corinthians e Bahia, não tem jogo porque é Copa do Brasil. E entre Bahia e Grêmio também não tem jogo de quarta-feira porque é Copa do Brasil. Perfeitamente. Time do Santos agora. Vamos lá, o líder do campeonato. Os 3 próximos compromissos. Tem o Goiás pela frente, que vocês disseram agora há pouco. Tem clássico também, olha. No dia 10 de agosto tem o São Paulo no Morumbi, que parece ser um São Paulo diferente agora, né? Sim. Que vem de vitória aí contra o Fluminense. E o Cruzeiro, que se não mudar, está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro. Alguém quer falar alguma coisa dos jogos do Santos? O Cruzeiro só escapou do rebaixamento ontem por causa do gol do pênalti que o Simão vai analisar. Desculpa, Edmundo. Não, eu só ia dizer que tem que ver direitinho aí que data é essa, porque pode ser próximo de jogo da Libertadores, né? Se o Cruzeiro passar do River. Eu tô falando desse jogo contra o Santos. Porque o Cruzeiro ontem, reserva, pode ser, né? Ontem perdeu pro Atlético Paranaense, mas com um time reserva. Sim, vamos lá. O Cruzeiro joga antes do jogo do Santos, o Cruzeiro pega o Internacional pela Copa do Brasil. Então, além de Libertadores, você falou Libertadores. Não, porque eu não tô aqui ligado Brasil, nas datas da Libertadores e Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro, é claro que o Cruzeiro está preocupado em estar na zona de rebaixamento. O tamanho do Cruzeiro não permite estar ali, a qualidade do time também não. Mas foi muito nítido ontem, né? Que em função do jogo do River, ele botou o time reserva. Então, se tiver competição importante como a Copa do Brasil, que ele é bicampeão e é a competição que ele gosta de jogar, pode ser que o Santos se beneficie no fato do Cruzeiro jogar com o time reserva. Porque é um prejuízo no Campeonato Brasileiro você estar nas outras competições. Mas tá ali no 16º Cruzeiro do outro lado da tabela, o Grêmio e Palmeiras, quase certo teremos 3 Grêmio e Palmeiras, né? Porque o Palmeiras deve passar na Libertadores e o Grêmio também, aí tem o confronto. Tem que passar primeiro. A tendência é passar. O confronto não é ali. O confronto da Libertadores vai ser em agosto. Vai ser na última semana de agosto. Finalzinho de agosto. Essa tabela, todos são jogos difíceis ali para Palmeiras e para Santos. Como vai jogar o Cruzeiro contra o Santos e o Grêmio contra o Palmeiras, porque eles vão estar na semifinal da Copa do Brasil. Estão jogando. O Grêmio vai jogar contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras não. O Palmeiras vai estar esperando e o Santos também. Então, como esses times que vêm jogar contra eles vão utilizar os seus jogadores. É o time titular? Não é o time titular? É verdade. O Palmeiras contra o Grêmio é fora de casa? Fora de casa. E o Santos também é fora de casa. Contra quem? São Paulo? Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Os times que vão estar em outras competições, porque Santos e Palmeiras... É difícil de analisar. É duro. Porque o Palmeiras tem 3 jogos. Então, o Palmeiras tem o Corinthians em Itaquera, o Bahia no Allianz Parque e depois o Grêmio em Porto Alegre. Difícil. O Santos tem
São o Goiás, Paulo clássico. não, o Goiás, Paulo. o São Paulo e o Cruzeiro fora. O São Paulo também é fora. Não, mas São Paulo também é fora. difícil. Não dá pra... Vou voltar aquelas datas ali que a gente vai organizar isso aqui direitinho. Se der pra voltar. Qual que você quer? Qualquer um. Do Santos? Pode ser o do Santos. Põe do Santos aí, por favor, então. Vamos lá. Ó, antes do jogo Santos e Goiás, nesta quarta-feira, tem Libertadores, certo? Que o Santos não tá. Entre Santos e Goiás, no final de semana do dia 4, 5, 6, 7, que a gente já falou que tem Corinthians e Goiás, tem Copa do Brasil. Aí no dia 10, 11, 12, 13, quarta-feira, tem Copa do Brasil de novo. Aí 18, Cruzeiro e Santos. Na quarta-feira seguinte, tem Libertadores, quartas de final. Tá, então dentro do que você está dizendo, Então, pro Santos, se o Cruzeiro é o jogo jogar, contra o Cruzeiro. ali é que Como o Cruzeiro falou. vai jogar? O jogo Cruzeiro e Santos, como disse o Edmundo, tá ensanduichado. Antes de Cruzeiro e Santos, o Cruzeiro joga a Copa do Brasil contra o Inter e depois de Cruzeiro e Santos, se o Cruzeiro tiver vencido o River Plate, ele pega o jogo da Libertadores. Eita, bom campeonato. Tá tudo muito legal de acompanhar. Vamos... Não, eu só ia dizer fala. que é claro que é importante ganhar a Copa do Brasil, muito importante ganhar a Libertadores, mas quando tem essas datas, sempre se abre mão do Campeonato Brasileiro. Do brasileiro. Priorizando as lamentável, Copas. é isso que é ruim. Isso é fato. Vamos ver os gols do Santos, o líder do Campeonato Brasileiro. Está